E aí, fiz esse guia rápido de preguiçoso para preguiçoso, passando por cada um dos bosses da masmorra, mostrando como fazer a luta, onde eu errei e aonde você vai acertar e ser o orgulho do time. O primeiro boss da sede do Triunvirato é Zural o Elevado. A luta foca-se no controle de Hades e na gestão de dano no tanque. O Talho do Caos são 3 poderosos golpes no tanque que deve usar a rotação de defensivos para aguentar essa habilidade. Jogadores marcados com Dizimar devem afastar-se do grupo para evitar o dano em área. O boss saltará para o alvo, deixando no local uma poça de lodo do caos. A Palma da Anulação é um ataque frontal que deve ser evitado por todos. O boss invoca 2 pequenos Hades que se movem lentamente em sua direção. Os DPS devem eliminá-los rapidamente. Quando os Hades morrem, eles criam uma poça do caos no local. Quando chegarem 100 de energia, o boss começa a acumular a energia do caos, sugando todos os jogadores e Hades. Após 5 segundos, ele explode empurrando e causando dano a todos os jogadores. As fases se repetem até o boss estar morto. Saprish é o segundo boss e é uma luta contra ele e seus 2 animais de estimação. O gato aplica um efeito de dano periódico forte, então use defensivo e ajude seu healer a articular nessa hora. O pássaro tentará lançar o grito ensurdecedor, que desorienta todos os jogadores por 4 segundos. Esse lançamento deve ser interrompido sempre que possível. Essa luta é sobre gestão das orbes que o boss espalha pela sala. Esses orbes serão explodidos durante a sobrecarga, e para removê-los, os jogadores devem espalhar-se quando o boss lançar a arremetida fásica, que é essa área de marcação que fica ao redor dos jogadores. Os orbes dentro desse círculo serão removidos. Antes da sobrecarga, o tanque, se possível, deve absorver os orbes restantes da sala. O terceiro boss, Vice-Rei Nezar, é considerado um dos encontros mais difíceis dessa masmorra. O impacto mental é sempre lançado no tanque e tem dano elevado, então interrompa sempre que possível. Ondas umbráticas são orbes que saem de portais em direções aleatórias. Evite ao máximo possível de tomar esse dano. Tentáculos umbráticos são invocados ao longo da luta, e os DPS devem focar neles imediatamente, antes que essa luta vire um completo caos. Durante a fase do Caos Destruidor, que acontece ao chegar em 100 de energia, o boss se teleporta para o centro da sala e empurra os jogadores para longe. As energias do caos começam a desabar em direção ao boss. Todos devem correr para próximo para evitar o dano da tempestade do caos que se formará ao redor da sala. As fases se repetirão aqui também até o boss ser derrotado. E o boss final é Lura. A luta é baseada em posicionamento e coordenação. A lança abissal é uma habilidade que será usada no tanque, e o boss acumulará 3 cargas. Após as 3 cargas, ele liberta um golpe mágico triplo no tanque. Atenção com o defensivo nesse ataque. Desintegrar são os feixes rotativos de caos. Então nessa hora você para de castar e evita de tomar esse dano. O boss invoca notas de desespero pela sala. Jogadores que serão marcados com feixes brancos devem apontar esses feixes para as notas para desativá-las. As notas que não forem atingidas continuarão causando dano crescente a todo o grupo. As notas que não forem desativadas criarão uma área de dano, então fique esperto para sair fora desse espaço quando isso acontecer. Após desativar as notas corretamente, o boss entrará na fase onde recebe 200% a mais de dano durante 20 segundos. É nessa fase que nós burstamos e usamos o Lust para causar muito dano. Todas essas fases se repetirão até o boss ser derrotado. E é isso, nos vemos na próxima.